só para novembro mesmo. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês colocarem na página 96, mas eu vou, desde já, vou aqui pedindo que vocês me auxiliem nesse momento, que eu vou compartilhar o conteúdo. Lembrando que nesse momento... Pronto. Não, Ade. Eu abri, foi o outro. Esqueceu de literatura. Foi, deixou aqui a bichinha, olha. Nós falamos da questão das linguagens da arte, né, no começo. Esse material aqui, eu vou deixar esse slide já na parte de material de vocês, e já vai servir para avaliação também, tá bom? Então, vamos lá. A Laurinha está aqui comigo e a gente está mostrando, nós estamos mostrando para vocês algumas imagens, e elas representam alguns exemplos de linguagem visual, certo? A música, a escultura, né, a dança, a moda, os adereços, e a tudo que envolve a questão da expressão humana. Lembrando que quando a gente fala de arte, a gente está falando do pensamento transformado em ação artística. São os elementos da linguagem visual que vão ser dos elementos da arte, da música, os elementos do cinema, os elementos do teatro, que vão ser transformados em obra, tá? E aí, em outro momento, quando a gente vai falando sobre virtuosismo, sobre criatividade, sobre crítica, a gente debate o que é obra e o que não é obra. Essa cartela aqui, ela mostra as 4 linguagens que vão abordar, de certa forma, todas as outras expressões da arte. A música, a pintura, a dança e o teatro. Então, nós temos as artes visuais, no caso, a pintura das artes visuais, a escultura, a fotografia, a arquitetura, e aí a música, né? A música, o teatro. A música tem várias expressões, seus estilos musicais. Então, a gente só lembrar, as 4 linguagens da arte são música, arte visual, dança e arte cênica, que envolve teatro, as performances, e assim vai. E aí eu começo perguntando a vocês, quando se trata de artes visuais e de imagem, o que é que vocês conhecem por narrativa visual? Vamos lá, Laura, me diga aí o que é que você conhece por narrativa visual. O que é que tem nessa imagem aqui que você pode me dizer qual é a narrativa dela? Que ela estaria fazendo coisa nova, narrando, tipo, não tem movimento, teoricamente, nessa imagem, mas ela está narrando, ela está passando algo para você só pelo desenho, só pela imagem, entendeu? Ela vai me passar alguma mensagem através dessa imagem. Pronto, a gente substitui isso aí tudo por os elementos que compõem essa imagem. Eles me mostram uma narrativa que ela pode ser apresentada em trechos, em pequenos insights, em exemplos, né, em iconografias, que no caso da Idade Média, as inscrições na pré-história. E essa imagem aqui, ela seria a representação de que momento? Bora lá? O povo que está aí, bora. Eu sei que vai ser a época da... E de que é essa obra, hein, gente? Isso aqui é um autorretrato. Vamos lá. Quem é, Laura? Jesus, eu sei quem é. Ela está até no filme. Isso. Mas, ó, eu estou esperando. É a Frida Kahlo. Frida Kahlo. E essa imagem, você não identificou logo a Frida, identifica pela questão do rosto, né, da sobrancelha, mas é uma das obras mais diferentes dela. É um autorretrato, ela nem está vestida nas roupas mexicanas, ela ainda está vestida de nude. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Tudo bem, gente? Posso seguir? Pode. Pronto. A forma das artes visuais é o resultado de um processo criativo, expressivo, original e individual. A criatividade artística do homem é expressa através de elementos visuais que, devidamente organizados, dão origem às representações bidimensionais ou tridimensionais, como no caso o desenho, a pintura, a escultura. Olha aí. E aí, eu chamo a atenção a vocês que a gente está falando dos elementos da linguagem visual, dos elementos que compõem a arte,
e agora dos elementos da linguagem visual. Agora a gente está falando dos elementos da linguagem visual. Então, certo tempo atrás, a gente chamava quem trabalhava com pintura, escultura, de artista plástico, né? Até hoje se usa esse termo, mas hoje em dia é artista visual. Por quê? Porque o artista visual ele não se detém só na parte de uma materialidade, né? Ou só escultura, ou só ele faz milhões de coisas, ele usa a computação, né? Computação gráfica, design gráfico, na verdade. Então, esse termo de artista plástico passa para artista visual. Vai trabalhar com coisas que estimulam o da visão, né? Isso, vai trabalhar com o que dá o estímulo à visão. Quem é que pode fazer a leitura dessa imagem aqui para mim? De qual é o período dela, o que é que ela representa? Vamos lá. A esfinge, que foi construída em um período antes de Cristo, foi desenterrada após ter encontrado alguma parte dela. Foi totalmente desenterrada, basicamente. O nariz dela foi destruído por Napoleão, segundo a história. E normalmente é alguma coisa mais puxada para o religioso dos egípcios, por exemplo, com as pirâmides que eram construídas para proteger o corpo de um faraó que tinha sido morto e mumificar. Muito bem, garoto. E qual a explicação? Qual seria a explicação dessa forma antropomorfa de cabeça de homem e corpo de animal? No caso, leão, a esfinge que tem os braços de um leão. Seria a mente do ser humano e a força de um animal, como um leão, como você disse. Isso, garoto. Diga lá, Laura. Ela foi feita, ela queria mostrar que ela fez o sinal de força, o sinal de proteção, e o sinal de que ela era também, que era uma coisa elevada, uma coisa grandiosa. Simbolizando a maior... O poder do... Isso, maior poder dos egípcios. Essa imagem, o período dela, o tempo histórico dela, ela é antes de Cristo, ela é da Idade Antiga, né? Nós estamos falando, por exemplo, no período da pré-história, depois a gente tem a Idade Antiga, depois a Idade Média, né? Não necessariamente a gente precisa entender nessa ordem. Eu não consigo não abrir ele, não. Olha aí. E essa imagem aqui? Por que vocês acham que essa imagem, ela quase todos os museus e galerias, existe uma de grande porte, né, internacional ou nacional, eles fazem questão de ter uma múmia ou um objeto, né, nesse sentido. O que é que vocês acham? Ela vai ser a representação da cultura egípcia. E principalmente daquela época, porque hoje em dia já estão dentro dos nossos padrões, mais ou menos, mas na antiguidade é um símbolo da cultura deles, porque eles acreditavam que a pessoa poderia voltar e tal, que ela deveria ser preservada, e eles estavam dizendo para ela necessário que é como tem isso, até para a gente ter um contato direto com essa cultura e ela não pode ser esquecida, porque ela faz parte da nossa história. Muito bem. E onde é que tem arte aqui? No processo de mumificação, nas coberturas da roupa da múmia, por exemplo, que tem essa parte que cobre os braços. Todo o adorno, pois olha, o que existe, a mumificação é uma parte mais, digamos assim, mais que vai ser usado na medicina, é diferente, não é um objeto artístico, eles não vão fazer do corpo um objeto artístico, certo? Mas é um adorno, é a cabeça, é como se fosse o rosto da pessoa, e eles faziam a parte. Algumas múmias foram encontradas com esse rosto aqui. Então, essa parte escultórica, pictórica, que está no corpo da múmia é a arte, é a parte artística. Eu pergunto, existia intencionalidade de beleza nesses objetos, nesse objeto chamado, né, o corpo mumificado? Existia intencionalidade? Beleza, talvez, por causa que era, tipo, alguma coisa feita para o rei, para uma espécie de rei. Então, teoricamente, ela teria que ser muito luxuosa, então talvez investisse um pouco na beleza, mas principalmente no aspecto religioso.
Você usou a palavra certa. Pode falar, Laura. E também tem a questão que eles acreditavam que as pessoas, quando elas fossem enterradas, precisavam vários bens preciosos e coisas dessas. Então, quando elas chegassem lá, quem tivesse mais, iria numa execução, porque eles não acreditavam que seria o céu, mas eles acreditavam que iam para ser bem cuidados pelos deuses lá em cima. Era a questão do luxo, a palavra que ele usou, né? Do luxo, da luxuosidade. Sim, bem. E aí eu coloquei como exemplo a arte santeira, né? Que é também a questão, tem a intencionalidade, tem a questão da religiosidade, a mesma que está aqui. Como era de forma religiosa, como é que eram considerados os egípcios no Egito Antigo? Eles eram monoteísta ou politeísta? Politeísta. Então, tem um quê de religiosidade, a questão do pagão, né, do sacro, do sagrado com o profano. Outra Aqui, coisa, oi. cada faraó do Egito representava normalmente um deus, não era? Eu quase certeza Aham, disso. isso. E aqui, qual é a representatividade dessa cartela aqui, da arte santeira? Essa cartela aqui, essa fotografia, é de um mestre, aqui, bem aqui do Monte Castelo, que está esculpindo em madeira um santo, uma escultura, né? O que é que vocês entendem por representatividade santeira? Uma representação de arte católica passa, que foi desenvolvida por pessoas que não frequentaram normalmente uma escola ou alguma coisa assim, e passaram de geração para geração o conhecimento para fazer essa escultura. Aham, muito bem, isso mesmo. E aí, os elementos visuais que vão estar presentes. Diga lá, Laura. Na arte canteira, geralmente quando a gente anda em museu, é sempre o mesmo material. Tem algum a ver com material? Tem a ver sim. Tanto esse material como qualquer material quando se trata de cultura popular, tá? Tudo que se trata de cultura popular, o material que é utilizado é o material daquela região. Tipo assim, as lavadeiras de coco, quando elas cantam falando do riacho, do rio, das coisas do local. Aí o artesão, quando ele vai fazer o objeto, né, os cestos, as bolsas, ele vai fazer de palha de coco, né? Então, cada região tem, por exemplo, aqui no Poti, um dos maiores polos cerâmicos que a gente tem no Brasil, está aqui no Poti Velho, né? Aquela rua inteira de oleiro fazendo, não só telha e tijolo, mas fazendo artesanato em barro. Por quê? Porque eles moram na beira do rio, e na beira do rio tem bastante barro que dá essa liga, né, para fazer essas esculturas. No caso dos santeiros, eles usam madeira. Antigamente eles compravam essa madeira, hoje em dia eles já usam, utilizam madeira descartada, né? Eles já têm trabalhando mais com a questão da consciência ecológica. E aí, mostrar para vocês a questão da página 96. Vamos começar agora, acho que a gente já começou a conversar sobre isso, a gente vai continuar. Dom, virtuosismo, genialidade ou curiosidade? O que é que faz alguém ser artista? O que é que faz uma obra? É ter o dom? É ser virtuoso? É ser um gênio? Como é que cria-se um gênio na arte? Como nasce um gênio na arte? Filho, foi uma pessoa que se permitiu ousar, sair dos padrões e inovou. E que ele tinha, no momento, toda a da época para fazer aquilo acontecer, colocar em prática. Seu pensamento. Certo. Deixa eu acelerar aqui, é porque o slide. Para obras, né, para ser obra, para ser arte, ela precisa, por exemplo, na música, ela precisa melodia, harmonia e ritmo. Na arte cênica, ela precisa do ator, texto, encenação e plateia. Nas artes visuais, ela precisa do ponto, linha, forma, plano. E na literatura, né? Ele precisa do tempo, espaço e dos personagens, certo? E do autor. E aí, essa frasezinha do Feira Goulart diz que a arte existe porque a vida não basta. Eu gosto muito dela, é a frase do dia. A arte existe porque a vida não basta. Ela faz parte da vida do homem, está presente em todos os momentos. A sua representação se organiza através de linguagens. O homem procura expressar seus sentimentos através dessas linguagens, seja nas cores, sons, luzes, movimentos e gestos. E aí eu gostaria de pedir a você
que está com o livro agora, nesse momento, que acompanhasse a nossa leitura, que o nosso colega André Lucas vai fazer. Página 97, maninho. Vamos lá? Página 97, acompanhe, pode marcar a página, dom, virtuosismo, genialidade ou curiosidade. E depois a gente vai conversar a respeito disso. Do Bora lá? começo? Pode começar. Você certamente já... Você faz até um certo tempo, depois você parar. Gisela pode ajudar também, e a Laura que está aqui. Certo. Você certamente já ouviu falar que todo artista é sensível e criativo. Entretanto, a criatividade não é exclusividade dos artistas, ela é inerente a todos os seres humanos e está presente em muitas áreas do conhecimento. O conceito de criatividade é histórico e social, ou seja, em cada época e sociedade foi dada por uma explicação para o significado. Uma das ideias mais comuns é de que a criatividade, ou ser criativo ou talentoso para as artes, é um dom. Essa concepção vem da época das musas inspiradoras da mitologia grega. Depois foi transferida para a concepção de criatividade como dom dado por Deus. Assim, ser criativo seria um presente, um ato sobrenatural de determinado ser sagrado, pensamento encontrado em muitas culturas. Nas imagens que abrem esse tema, observamos duas versões sobre a ideia de criatividade como dom na pintura Hesíodo e Musa, do francês Gustave Morel, uma musa dá o dom artístico a Hesíodo, músico, músico, poeta e escritor da antiguidade grega. Na pintura em afresco, a criação do homem, do italiano Michelangelo, está representada a criação divina, tanto do ser humano quanto de tudo mais que ele cria. Tia, só onde é que era mesmo para eu parar? Aí, a Laurinha vai continuar aqui. Mas aí fica a pergunta, tá? Quando terminar aqui a leitura, eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem por dom? O que é o dom artístico? Como é que o ser humano ele faz assim, obras magníficas e outras pessoas não conseguem? O que é que faz o gênio? O que é que faz o que é o dom? O que é genialidade em arte? Vamos lá filosofar a respeito disso. Então, deixa a Laurinha fazer mais um pouco da leitura e aí a gente conversa, tá? Já vão logo se preparando para me responder. O que é o dom artístico? A gente está falando em arte. O que é o dom na arte? Será que você só produz se você tiver o dom? A gente nasce com esse dom? Vamos lá, pode começar. A concepção de criatividade ou talento em função de um dom, uma graça recebida, está ligada à ideia de merecimento. Atualmente, determinar quem merece e quem não merece ser criativo é algo a ser totalmente questionado, levando em consideração que vivemos mergulhados em pluralidade cultural, ou seja, há muitas formas de criar. Outras explicações foram dadas para justificar o ato criativo. O virtuosismo e a genialidade foram qualificações encontradas para classificar quem era um bom artista diante da técnica apresentada. Na música, por exemplo, o artista italiano Niccolò Paganini Bocciado é conhecido até hoje como um grande violinista e compositor, ou seja, um virtuoso. Em sua época, o público idolatrava a maestria na técnica perfeita de execução de um instrumento. O retrato do músico do período do Romantismo foi feito em 1831 pelo pintor francês Eugène Delacroix. Delacroix procurou captar não apenas a técnica e o virtuosismo de Paganini, mas também sua paixão pela música. Os artistas desse período, tanto músicos como pintores, entre representantes de outras linguagens artísticas, eram estimulados pela ideia de superar os próprios limites, sobretudo a liberdade e a expressão sensível de suas emoções. Para aqui? Não, pode continuar. Ainda... Dela.
Gisela, cadê você? Cadê você? Oi. Pronto. E aí, a pergunta? Pode responder? Laura, pode continuar. Deixa a Laurinha terminar aqui. Gisela, mas você vai me responder, tá? A gente já começou a conversar sobre isso, eu queria sua opinião aqui também, tá bom? Ainda hoje, há artistas que se preocupam em alcançar o virtuosismo ao tocar um instrumento, cantar, dançar, interpretar um personagem ou fazer um desenho realista, por exemplo. Essas inquietações são pertinentes para quem quer alcançar a técnica. No entanto, apenas a técnica e seu aperfeiçoamento não bastam. Para se expressar de modo criativo, é preciso encontrar uma poética, um estilo de fazer arte que marque um modo singular de expressão. O estilo de músicos como Paganini e pintores como Delacroix deixaram sua marca poética na história da arte. A explicação de um talento artístico, assim como qualquer outra habilidade, pode ter muitas verdades. Pronto. Então, agora eu pergunto a vocês. O que é dom? Bora lá. Gisele, eu queria ouvir você. Já ouvi já a sua opinião a respeito, mas eu gostaria de ouvir novamente aqui. Só agora que eu percebi que meu áudio estava ligado. Assim, o conceito de dom seria uma habilidade inata, uma coisa que, não vou dizer, a pessoa nasce sabendo, mas digamos assim, que ela já seria direcionada àquilo. Só que eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito que a pessoa, ela pode chegar a desenvolver, entrar em contato, motivada ou não. Quer dizer, motivada, obviamente. E aí ela vai desenvolver aquilo. E aí vai dar força de vontade dela no sentido de que, assim, ela pode até ter o talento, botar entre aspas aqui, mas se ela não persistir naquilo, não vai dar certo. Muito bem. Você, André? Olha, sobre dom, eu acho que seria tipo assim, normalmente quando uma pessoa tem uma facilidade maior para aprender alguma coisa. Mas, dada a discussão que a gente teve nas aulas passada ou nessa, é meio difícil de dizer se existe ou não um dom. Que era que eu acreditava, mas você ficou me desconstruindo a ideia, então é meio difícil. Pois a ideia é justamente essa, né, Laura? De desconstrução, né? Aí o que eu quero que vocês pensem sobre isso, até para a gente poder exercitar a nossa fala, sabe? Às vezes a gente é muito cheio do achismo ou das nossas escolhas. E aí eu vou repetir, reiterar novamente o que eu sempre digo para vocês. Por favor, eu digo assim, eu sempre digo, ó, quem passa numa conversa por mim quando a gente está em sala falando sobre isso, sobre qualidade artística, sobre importância artística, é que você tem a questão do valor. Tem o valor econômico da peça, né, da obra, do objeto, da expressão. Tem o valor histórico, né, que às vezes ele não pode ser comprado, não pode ser vendido, é o valor histórico e cultural, né? E tem o valor pessoal, o valor de memória, né? Quando a gente fala, por exemplo, de patrimônio, a gente fala muito sobre isso, né? Aquilo que é um bem meu, é um bem pessoal. Então, vamos deixar um pouco de dizer assim, porque a obra é mais cara, é porque é mais cara, ela é melhor. Não é. Tem tudo ao redor disso daí que vai, por exemplo, se você mora na Europa, obviamente, a resposta que se dá a uma obra de arte clássica é diferente, né? Porque você está ali vendo o tempo todo. É diferente da nossa. Às vezes alguém supervaloriza a arte contemporânea. Mas é que é um monte de baboseira, é um monte de fio, é emaranhado, é um monte de. O Abraham Palatini, aquilo ali não é arte, é só. E aí é onde entra a questão da gente pensar o que é arte para a gente e como essa arte ela pode ser valorizada. Como é que um gênio como Leonardo da Vinci pode ser comparado a Abraham Palatini? Existe essa comparação? Você acredita que existe? Pode existir? Eu posso comparar o Abraham Palatini, né? E aí vai depender muito da forma como eu vejo, da minha questão cultural. Em relação ao que você falou de dom, eu comecei mais sinceramente no mesmo sentido do Iago. Por exemplo, às vezes você pode ser muito bom numa coisa, mas às vezes você tem dificuldade naquilo, só que com o tempo você praticou tanto que você ficou bom. Mas tem gente que já tem a facilidade. Eu acho que essa facilidade seria esse dom, entendeu? Eu ainda
puxo para o interesse, ainda existe o interesse, né? Às vezes, quando você tem um interesse naquilo, você se dedica mais, né? O interesse está na base, por exemplo. Se uma pessoa que tem facilidade e tem interesse naquilo, ela talvez consiga alcançar um ponto mais elevado, nível mais elevado, mais rápido, do que aquele que tem uma dificuldade, entendeu? Certo. É igual na aula de matemática, se colocar, eu vou colocar para um cálculo e colocar uma pessoa muito boa para um cálculo, ela fica mais em primeiro que eu, entendeu? Olha o que o Iaso falou aqui. Eu acredito não, mas não por noções religiosas, e sim por particularidade das mentes humanas. A ideia dos experimentos com macacos na aprendizado de jogos de memória. Vi uma banana presa na parede com fita crepe. Algumas expressões da arte, algumas são impublicáveis, outras são inexplicáveis. Não existe uma explicação, porque não é isso que o artista quer, tá? Não é isso, não é isso que ele quer. Ele não quer explicação, ele não quer. E outra coisa, desvencilhar a questão do belo, arte só é beleza, arte só é. Não, não é. É muito mais coisa envolvida, a gente está o tempo todo falando sobre isso. Não é sobre. Tem questão do mercado, né, Laura, do que você pode comprar e do que eu posso vender enquanto arte. Tem os lugares que você frequenta. E principalmente é a questão cultural, gente. O mundo, o local onde você vive. Né? Claro que você tem umas coisas realmente bem, bem estranhas, né? Que o artista faz para provocar. E aí a arte contemporânea, ele faz para provocar. Quando ele provoca o espectador, ele está causando uma interação entre a obra e o artista, ou a obra que está lá, que não é mais dele, é do mundo, e o espectador, certo? Preste atenção. Ele só quer causar um ponto de tensão, tranquilo. Alguém ia lá e comia banana, né? Alguém comeu a banana. Por exemplo, aqui uma vez botaram um espelho e uma areia, uma terra e o espelho em cima, né? E refletia uma imagem que estava na parede. A moça foi lá na galeria, não sabia, foi limpar, juntou a terra e jogou fora. Então, ela acabou com a instalação do colega, né? É a mesma coisa de você pensar, mas isso é tão estranho, é tão feio. Mas a feiura, essa coisa da feiura, ela não está associada a não ser arte. A arte não é só. Se você for pegar algumas imagens de algumas culturas, gente, não existe só a cultura clássica europeia. Né? Por exemplo, na arte africana, existem as carrancas, que não são bonitas. Não é algo bonito para o nosso olhar, que está acostumado com a leveza. É porque nós fomos educados a pensar que o que é belo é só aquela coisa bem desenhada, né? Representando um perfil mais perfeito do ser humano, que aí vem a questão da cultura clássica. Né? E aí não, isso rende muito mais. Pronto, o Bansky, Mayra, valeu, estava terminando bem aqui para falar sobre o Bansky. Lembra do Bansky, Laura? Ele é aquele cara da bailarinazinha, da menininha. Bota uma imagem dele aí, Mayra, se você tiver, a da bailarina, da meninazinha segurando o balão. É um grafite, é um grafite que depois esse grafite foi transformado em tela. E aí foi vendido por um preço absurdo. Alguém comprou, né? O Bansky, ele é um grafiteiro que também faz tela e tudo, mas ele é anônimo, ele nunca apareceu, ele é como o Blue, né? O italiano. Mas estavam lá procurando para saber quem era. Pois, mas ele se esconde, ele, né? Foi o que ele fez. Ele colocou, olha aí, ó. Tá vendo? Dá para vocês. Ela, na hora que foram retirar da parede, tinha um botão do lado que era para apertar. Na hora que apertar. Aí destruiu, ela foi autodestruída. Mais ainda do que ela estava. Isso mesmo, foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho lindo. Tá aqui, ó. Dá para ver? Tá dando para ver? Vou abrir a tela toda. Tá dando para ver. Pronto, vala. E aqui, ó. Aí foi lá, estava lá, a obra era em papel, né, e tudo. Só que dentro da tela tinha um mecanismo de destruição mesmo, foi intencional. Ninguém percebeu. E tinha um botãozinho, toque. Foi o que aconteceu? Uma carta. Sim, está aqui a tela. Foi o que aconteceu? Virou tirinhas de papel. Teve uma destruição. O cara já tinha comprado. E aí
A galeria ficou enlouquecida, né? E tudo já tinha sido leiloado, perdeu um dinheiro todo desse, é um investimento. O cara foi mestre no negócio. O que foi que ele fez? Ele criou um ponto de tensão entre as pessoas que estavam lá, o comprador, o vendedor, o dono da galeria, e a obra, ao invés de ser foi destruída, ser jogada fora, não. Ela virou um marco da arte contemporânea e ela hoje em dia, o cara quiser vender, ele duplica. É igual aquela Nossa Senhora que foi reformada por aquela senhorinha, ele destruiu completamente o rosto de Jesus Cristo, que era uma obra da Idade Média, né? E hoje em dia aquela obra daquele jeito não quer comprar. Não dá para entender nem a cabeça de quem faz e nem a cabeça de quem consome, né? De quem compra. Mas é isso que eu quero que vocês fiquem pensando sobre dom, virtuosismo, genialidade e curiosidade, tá? Nós, dentro dessa ideia da curiosidade, da virtuosidade, né, nós falamos de um período da história que é um dos períodos mais importantes que a gente tem, no sentido de que tem muita obra histórica mesmo, não só obra histórica no sentido de, como no romantismo, como no realismo, mas histórica no sentido do tempo e no sentido dos museus, e principalmente da referência que se tem no Brasil, que é a arte barroca, certo? A gente viu, passou pelos slides da arte barroca, a gente falou sobre arte barroca. Eu vou voltar aqui para vocês me ajudarem, me auxiliarem aqui. Então, o período barroco, já começa logo com a abertura aqui desse slide. Barroco vem de barrueco, que significa pérola irregular. Continuo com a pergunta. Essa imagem aqui, eu posso dizer que o artista que fez, ele tem um dom, é virtuosidade, ele ter feito, porque ele era, né, ele exercitou bastante, e a virtuosidade, gente, é aquilo que é tão bem feito, é tão bem executado, de tanto exercício que o artista faz, né? Então ele termina chegando mais próximo da perfeição. Isso aqui é um teto pintado, é uma madeira, né? Um teto de madeira pintado, e é lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. E aí as características da pintura barroca, queria pedir a ajuda aí dos colegas para fazer a leitura. Vamos lá? Quem está aí embora online, vamos fazer a leitura aí, que a Laurinha aqui está só fazendo as anotações. Bora? Ok. Vamos lá? A característica As da pintura características da pintura. são composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade. Realista, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. A decoração em Óleo, né? Pintura em óleo. Obrigada. E aí, vou passar aqui rapidinho, que a gente já terminou o nosso encontro, e eu vou deixar esses slides eu prometi, tá? E a gente eu vou colocar, na verdade, o dom, virtuosismo, curiosidade, analisando as obras do período barroco, tá bom? Entenderam? Eu vou colocar na avaliação, no roteiro de avaliação assim, tá certo? Que a gente faz as duas coisas, fala sobre virtuosismo, sobre dom, analisando as obras do período barroco. Barroco é a inclinação na diagonal. Sempre na diagonal. Tanto a composição, a organização da tela, como a luz que incide na diagonal. Próximo encontro, a gente só retoma isso daí e vai fazendo a análise das imagens. Do período, dos elementos da linguagem visual de cada período. E do Abraham Palatini, a gente vai falar sobre Abraham Palatinique. E do Abraham Palatinique ao Barroco. Ou do Barroco ao Abraham Palatinique. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês nesse programa.
Nesse momento, queremos agradecer imensamente a nossa participante, Laura. Apareceu aí, Laura, dê um oi aí. Galera de casa que está apenas nos ouvindo, não está nos vendo. André Lucas, como sempre, nosso participante assíduo, já é um sócio aqui do programa. Obrigada, amores, de coração. Deixa eu ver aqui quem falou. Tchau, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Fiquem com Deus. Beijo.